E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo, vamos falar aí do concurso 1102 com mais informações. Se você gosta do canal e gosta das informações e quiser dar um apoio aí, tem o Pix na tela. Pode ajudar com qualquer valor. Sem enrolação, vamos para o jogo 1, Flamengo e Fluminense. O que eu trago aqui são os últimos jogos das duas equipes. Como a gente pode ver, o Flamengo aí tá vindo de 5 vitórias consecutivas. Tanto que a última foi até em cima do próprio Fluminense. E o Fluminense já não vem numa boa fase nesses últimos 5 jogos. 4 derrotas e apenas uma vitória. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.66 para o Flamengo, 3.60 para o empate, 4.75 para o Fluminense. A porcentagem da partida tá assim: 55% para o Flamengo, 26% para o empate, 19% para o Fluminense. Flamengo, venceu na casa do Fluminense, no mando de campo do Fluminense. Agora vai estar jogando em casa, tem uma vantagem já no placar. Como eu disse no vídeo anterior, o Flamengo jogou muita bola, tá nessa sequência aí de vitórias consecutivas. É um jogo muito difícil aí para o Fluminense. Sabemos aí do potencial do Fluminense, mas eu acho que nessa partida aqui não vai dar para o Fluminense. O Flamengo vai explorar aí as falhas do Fluminense, que vai vir pro jogo para tentar reverter o placar, e eu acho que vai acabar dando alguma brecha ali na defesa, e é onde o Flamengo tá se tornando especialista aí com o Tite. Então, para essa primeira partida aqui, eu tô indo de Flamengo seco, mas eu estou deixando os duplos para partidas mais complicadas. Jogo 2, Cruzeiro e Tombense. O que eu trago de informação aqui sobre esse jogo é que nos últimos 6 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates, e a Tombense só ganhou um jogo. A diferença de gols tá 9-4 a favor do Cruzeiro. No geral, nos últimos 13 jogos, o Cruzeiro ganhou 7 vezes, houve 4 empates, e a Tombense só ganhou 2 vezes. A última vitória como visitante da Tombense contra o Cruzeiro foi em 2015. Uma informação bem relevante aqui. E jogando em casa, o Cruzeiro não perdeu para a Tombense nos últimos 4 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.30 para o Cruzeiro, 4.50 para o empate e 8.50 para a Tombense. Já a porcentagem do jogo, 69% para o Cruzeiro, 20% para o empate e 11% para a Tombense. Então aqui tanto os números como o histórico está totalmente a favor aí do Cruzeiro. Agora vai estar jogando em casa com o apoio da sua torcida ainda. E esse aqui é mais um jogo que é muito difícil ir contra os números. Então eu tô indo no Cruzeiro seco também, acreditando nesse resultado. Jogo 3, Sport e Santa Cruz. Clássico aí pernambucano, jogo difícil. O que eu trago de informações aqui é que o resultado mais comum entre essas duas equipes é o 1-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Sport Clube ganhou em casa 12 vezes, houve 6 empates e o Santa Cruz ganhou 7 vezes. A diferença de gols está 36-26 a favor do Sport. No geral, nos últimos 47 jogos, o Sport ganhou 20 vezes, houve 15 empates e o Santa Cruz apenas 12 vezes. Já nas odds, os números estão assim: 3.10 para o Sport, 3.33 para o empate, 2.15 para o Santa Cruz. A porcentagem do jogo, 36% para o Sport, 38% para o empate, 26% para o Santa Cruz. Outro jogo bem difícil, trata-se aí de um clássico. O primeiro jogo foi bem disputado, agora o Sport vai ter o apoio da sua torcida. Acredito que para o Santa Cruz vai ser um jogo bem complicado, e essa aqui é uma das partidas onde os números estão mais equilibrados. Mas vendo esse histórico aqui do Sport em casa, é mais uma partida que eu estou indo seco no Sport. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Sport e empate. Jogo 4, Sampaio Corrêa e Maranhão. Aqui o que eu trago de informações sobre o Sampaio Corrêa: tá vindo de 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória. Já o Maranhão, ele tá vindo de 3 vitórias consecutivas e 2 derrotas. Lembrando que o Maranhão, ele é líder, do campeonato maranhense, e o Sampaio Corrêa é o segundo. Então é uma disputa entre o líder e o vice-líder. Já os números de aposta para essa partida tá assim: 1.70 para o Sampaio Corrêa, 3.88 para o empate, 4.38 para o Maranhão. A porcentagem do jogo, 44% para o Sampaio Corrêa,
Correia, 39% para o empate, 17% para o Maranhão. Sinceramente, eu tô achando esses números das odds bem desfavorável aí pro Maranhão, porque o Maranhão é o líder, né, do campeonato, a não ser que as casas de aposta tenham alguma informação muito importante aí, mas eu tô achando um valor muito alto aqui pro Maranhão. Mas como nós temos que sempre acreditar numa zebra, né, para essa partida aqui eu tô usando meu primeiro duplo, eu tô indo de Sampaio Correia ou vitória do Maranhão. Como o Maranhão tá no primeiro lugar, tá ali e não é à toa, né? Então deve ser um time bem ofensivo aí, tanto dentro como fora de casa. Jogo 5, Manchester United e Liverpool. Jogo pela Copa Inglesa. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Manchester United jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 7 empates e o Liverpool ganhou 7 vezes. A diferença de gols é de 52 a 37 a favor do United. No geral, 70 jogos entre eles, o United ganhou 33, houve 15 empates e o Liverpool ganhou 24. Já nos gols aqui, bem equilibrado na partida, 96 a 92, porém a favor do Liverpool. Já nas odds, que eu trago aqui, que 3.75 está a favor do United, 4.0 para o empate e 1.83 para o Liverpool. Porcentagem do jogo, 25% para o Manchester United, 24% para o empate, 51% para o Liverpool. Aqui também tem uma diferença grande, mas nesse caso faz até sentido porque o Liverpool está numa fase muito melhor que a do Manchester United. Apesar desse jogo não se tratar do campeonato inglês, mas se a gente usar como parâmetro, né, o Liverpool tá lá brigando na liderança contra a Arsenal, contra a City e vem apresentando um bom jogo. Para essa partida aqui das quartas de final, mesmo sendo um clássico, um jogo bem difícil para as duas equipes, eu tô tentando economizar nos duplos, mas eu tô indo de Liverpool seco. E se você tem o caso de jogar mais que 3, 4, 5 duplos, aqui eu colocaria empate também. Jogo 6, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O que eu trago de informação são os últimos jogos. O Nova Iguaçu perdeu ontem pela Copa do Brasil, foi eliminado pelo Internacional. Até aguentou bem, estava jogando muito bem o primeiro tempo, tendo algumas oportunidades. Mas o time do Internacional se reforçou muito bem para esse ano. O Ener Valencia ali fez muita diferença no time. Pode esperar que o Internacional vai ser um time aí que vai brigar bastante pelos campeonatos esse ano. Tirando essa derrota do Nova Iguaçu, tá vindo de um empate contra o Vasco e 3 vitórias consecutivas. Já o Vasco da Gama tá vindo de um empate e 4 vitórias consecutivas. A diferença agora é que o jogo vai ser na casa do Nova Iguaçu, torcida a favor, apoiando. O Nova Iguaçu jogou muito bem o primeiro jogo, vamos ver o que vai dar nesse segundo jogo aqui. Já os números de aposta tá assim, 7.50 para o Nova Iguaçu, 4.0 para o empate e 1.40 para o Vasco da Gama. A porcentagem do jogo, 12% para o Nova Iguaçu, 23% para o empate, 65% para o Vasco. Aqui é outra partida também que, pelo que apresentou o Nova Iguaçu, ele pode surpreender o Vasco agora jogando em casa, mas também pode ser que a derrota de ontem para o Internacional dê uma destabilizada aí por essa eliminação na Copa do Brasil. E por esse motivo, para esse jogo aqui, eu tô indo de Vasco da Gama seco. O Vasco que essa semana também jogou, né, pela Copa do Brasil e eliminou o Água Santa aí nos pênaltis. E se as duas equipes jogarem o que jogou na última partida, vai ser um belo de um jogo, hein? Jogo 7, Retrô Brasil e Náutico. O que eu trago de informação aqui é que nos últimos 8 jogos, o Retrô ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Náutico ganhou 3 vezes. Então, nas vitórias eles estão empatados, né? A diferença de gols também tá bem equilibrada, 10-8 a favor do Náutico. O Retrô tá vindo de uma sequência aí de 3 vitórias nos seus últimos 3 jogos. E o Retrô também não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. Essas informações é antes do jogo contra o Náutico, porque o último jogo deles, o resultado foi 1-0 para o Náutico. Já nas odds, tá assim, 1.79 para o Retrô, 3.30 para o empate, 4.12 para o Náutico. A porcentagem do jogo, 45% para o Retrô, 36% para o empate e 19% para o Náutico. Esse confronto aqui eu tô considerando ele bem equilibrado. O Retrô jogou fora de casa e perdeu só de 1-0. Agora vai estar jogando em casa, apoio da torcida. Como a gente pode ver ali no histórico, esse confronto tá bem equilibrado. Antes do Náutico, o Retrô tava com bons números, então tô acreditando que vai ser mais uma daquelas partidas bem equilibradas e com poucos gols. Para essa partida aqui eu tô indo de Retrô e empate
Tô usando o meu segundo duplo aí, mas esse jogo aqui, se eu tivesse o costume de jogar, eu colocaria um triplo, viu? Mas como eu tô indo de duplo, vai desse jeito. Jogo 8, Atlético de Madrid e Barcelona, Campeonato Espanhol. O resultado mais comum quando o Atlético de Madrid joga em casa contra o Barcelona é o 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Madrid jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 7 empates e o Barcelona ganhou 14. Interessante aqui essa informação, o Barcelona ganha mais que o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid. A diferença de gols é bem equilibrada, 53-51 a favor do Barcelona e no geral 70 jogos entre eles, 18 vezes. O Atlético de Madrid venceu, houve 17 empates e o Barcelona ganhou 35 vezes. Na temporada passada, o Barcelona ganhou os 2 jogos, 1-0 em casa e 1-0 como visitante. Sempre partidas aí com poucos gols, né, entre eles. Já os números de aposta tá assim: 2.30 para o Atlético de Madrid, 3.50 para o empate e 3.0 para o Barcelona. Já a porcentagem do jogo, 41% para o Atlético de Madrid, 27% para o empate, 32% para o Barcelona. Outro jogo bem difícil aí para dar um palpite. O Atlético de Madrid venceu ontem seu jogo pela Liga dos Campeões, acabou eliminando a Internazionale de Milão aí nos pênaltis, foi um jogaço. O Atlético de Madrid não desistiu como sempre, né? Lá na Europa eles não têm muito esse costume de descansar o elenco, né? Porque foi um jogo bem pegado, mas como o Atlético de Madrid tá precisando fazer pontos para não se afastar aí da zona de classificação da próxima Liga dos Campeões, acredito que venha com um time titularíssimo para jogar contra o Barcelona. Barcelona também jogou essa semana, ganhou o seu jogo aí pela Liga dos Campeões e também passou para a próxima fase. Então, pelo menos nesses últimos 2 jogos, tudo dando certo para as duas equipes. Aqui pelos números, né, uma leve vantagem para o Atlético de Madrid, porque vai estar jogando em casa, mas aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e Barcelona nesse jogo. Jogo 9, Palmeiras e Ponte Preta. O que eu trago de informação é que nos últimos 17 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 12, houve um empate e a Ponte ganhou apenas 4 vezes. A diferença de gols 32-14 a favor do Palmeiras. No geral, 34 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 20, houve 4 empates e a Ponte Preta ganhou 10. A última vitória da Ponte Preta como visitante contra o Palmeiras foi em 2015. O Palmeiras está vindo aí de ótimos jogos no campeonato, né? E dos seus últimos 8 jogos, não perdeu nenhum até agora. Já os números de aposta tá assim: 1.20 para o Palmeiras, 6.0 para o empate e 15.0 para a Ponte Preta. A porcentagem do jogo tá assim: 78% para o Palmeiras, 16% para o empate e 6% para a Ponte Preta. Se a Ponte Preta vencer essa partida aqui, pode ser considerada uma das maiores zebras, porque o Palmeiras chegou até essa fase invicto, não perdeu nenhum jogo, se classificou sendo o primeiro do Campeonato Paulista, tem todas as vantagens aí, e uma delas é jogar em casa. E contra os fatos aqui e os números, é muito difícil esse jogo para a Ponte Preta, então eu tô indo de Palmeiras seco. Se você é daqueles que gosta de uma zebra, você poderia até colocar uma vitória da Ponte Preta para tentar ganhar o prêmio sozinho, porque isso aqui é um resultado improvável. A Ponte vencer é um resultado improvável aqui nessa loteca 1102. Jogo 10, Bragantino e Inter de Limeira. O Bragantino ele ganhou 3 jogos consecutivos em casa. E as demais informações aqui, o que é relevante para a loteca é que o último encontro, quem venceu a partida foi o Bragantino. Os números de aposta tá assim: 1.44 para o Bragantino, 4.20 para o empate, 7.0 para a Inter de Limeira. A porcentagem do jogo, 65% para o Bragantino, 22% para o empate e 13% para a Inter de Limeira. Bragantino jogou ontem, né, contra o Botafogo, acabou sendo eliminado aí da pré-Libertadores. Foi uma partida equilibrada, o Bragantino teve algumas oportunidades de gols, mas não conseguia acertar o alvo. O Botafogo em um lance polêmico aí, né, para o Bragantino, o pessoal reclamou que o zagueiro foi empurrado nas costas, acabou fazendo o seu gol. O Bragantino conseguiu até empatar a partida, mas graças ao gol fora, né, o Botafogo conseguiu classificar. Agora o Bragantino tá 100% focado aí nessa fase final do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira é um bom time, jogadores bem entrosados, fez um bom Campeonato Paulista. Não vai ser um jogo fácil para o Bragantino, mas para esse jogo aqui eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Acredito que mesmo com a desclassificação aí da
pré-Libertadores, a torcida vai continuar apoiando e pode ser que isso aí faça diferença agora nessa fase final do Campeonato Paulista para o Bragantino. Jogo 11, Santos e Portuguesa. As informações que eu trago aqui que nos últimos 7 encontros o Santos jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e a Portuguesa ganhou 2 vezes. A diferença de gols é bem alta, 14-6 a favor do Santos. No geral, nos últimos 15 jogos o Santos ganhou 6 vezes, houve 4 empates e a Portuguesa ganhou 5 vezes. A Portuguesa perdeu 5 jogos fora de casa seguidos. Já nas odds, tá assim, 1.43 para o Santos, 4.0 para o empate e 8.0 para a Portuguesa. A porcentagem do jogo, 65% para o Santos, 23% para o empate, 12% para a Portuguesa. Outro jogo aí onde a Portuguesa é considerado uma zebra das grandes, o Santos foi o segundo colocado aí no geral do Campeonato Paulista. Tem jogadores esse ano que estão fazendo a diferença no elenco. É bem capaz de que o Juliano vai jogar. Ele que tá vindo de uma contusão aí. Não jogou essa última partida, mas estava no banco. Otero tá jogando muita bola. Então, um jogo bem difícil aí pra Portuguesa, que ainda vai ter que enfrentar o Santos e a torcida, né? Pra essa partida aqui não tem muito o que dizer. Tô indo de Santos seco. Se você é daqueles que acredita que a zebra está aqui, eu ainda colocaria um empate. Mas no meu palpite eu tô indo seco no Santos também. Jogo 12, São Paulo e Novo Horizontino. Nos últimos 6 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Novo Horizontino ganhou 1 vez. A diferença de gols está 9-5 a favor do São Paulo. O São Paulo não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e o Novo Horizontino não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Jogando em casa, o São Paulo não perdeu para o Novo Horizontino nas suas últimas 3 partidas. Aqui nos números de aposta, 1.50 para o São Paulo, 4.0 para o empate e 6.50 para o Novo Horizontino. Porcentagem dessa partida tá assim, 62% para o São Paulo, 23% para o empate e 15% para o Novo Horizontino. Apesar da vantagem nos números estarem bem a favor do São Paulo, o Novo Horizontino é um time que fez uma excelente campanha aí no Campeonato Paulista. Acredito que vai dar muito trabalho para o São Paulo. São Paulo, todo mundo sabe que jogando no Morumbi é muito forte. É certeza aí que o estádio vai estar com a casa cheia. E a torcida do São Paulo sempre faz a diferença aí nos jogos. Não à toa, né, que o São Paulo tem um bom retrospecto aí no Morumbi. E nesse jogo aqui da Loteca 1102, o jogo 12, eu tô indo de São Paulo e empate. Jogo 13, Botafogo do Rio contra Sampaio Correia. O que eu trago aqui são os últimos jogos, né? Botafogo tá vindo de um empate aí pela pré-Libertadores contra o Bragantino e uma sequência de 4 vitórias. Dessas 4 aí, jogo contra os grandes do Rio de Janeiro, hein? Já o Sampaio Correia tá vindo de uma derrota, uma vitória, uma derrota e depois 2 vitórias consecutivas. Aqui nas odds, tá desse jeito. 2.02 para o Botafogo, 3.23 para o empate, 3.50 para o Sampaio Correia. A porcentagem para esse jogo, 46% para o Botafogo, 29% para o empate, 25% para o Sampaio Correia. Se eu não me engano, o Botafogo ele ganhou a primeira partida, veio com um time misto, porque estava focado aí na Libertadores. Agora que conseguiu a sua vaga, acredito que o treinador do Botafogo vai colocar um time mais titular e a tendência aí é ser um jogo mais tranquilo ainda para o Botafogo, que vai estar jogando em casa ainda com o apoio da torcida. Então, para essa partida aqui não tem muito o que dizer. Eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Sampaio Correia também considero uma das zebras grandes aí se acontecer, mas acredito que o Botafogo, se vier com um time pelo menos mesclado, ganhará fácil essa partida. E jogo 14, América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico aí de Minas. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o América jogando em casa ganhou apenas 2 vezes, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 12 vezes. A diferença de gols está a favor do Atlético Mineiro, 41-21. No geral, 50 jogos entre eles, o América ganhou 4 vezes, houve 20 empates e o Atlético Mineiro ganhou 26. A gente pode ver aqui no histórico 2 times aí que empatam muito entre eles. Já nos números de aposta, 4.20 para o América, 3.30 para o empate e 1.75 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo tá assim, 22% para o América, 27% para o empate, 51% para o Atlético Mineiro. O América tá fazendo uma ótima campanha aí no Campeonato Mineiro.
Mineiro, foi desclassificado também da Copa do Brasil, pelo menos no começo de ano agora tem todas as suas atenções voltadas aí pro Campeonato Mineiro, vai pegar essa pedreira aí que é o Atlético Mineiro, em casa dessa vez, mas olhando o histórico aqui e os números, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Se você tem o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate, porque como nós vimos ali, são muitos empates entre eles, mas aqui nos meus palpites eu vou ir seco mesmo no Atlético Mineiro. Bom, se você fez a contagem ali, diferente dos outros vídeos, né, que eu sempre vou de 3 duplos, nesse vídeo aqui eu fui com 4 duplos. Como tem muitos jogos decisivos aí nos regionais, fica meio difícil, né, de usar apenas 3 duplos, então acabei colocando um a mais nesses palpites aqui da Loteca 1102. Bom, pessoal, as informações e os palpites foram esses. Espero que tenham gostado, espero que as informações ajudem a fazer aí o seu palpite. Se você gostou do vídeo e se você gosta do conteúdo do canal, se inscreva aí para que o YouTube sempre avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe. Se você tem alguma informação importante aí, se quiser fazer alguma crítica, algum elogio, use os comentários, deixa o seu comentário, é muito legal. Se você tem o costume de assistir os vídeos, não lê os comentários e joga na Loteca, eu aconselharia a sempre ler os comentários, tem muitas informações boas que eu não coloquei aqui no vídeo, o pessoal que assiste acaba colocando lá, fora que é uma resenha muito boa, cada um tem a sua opinião, e é muito legal quando tem essa troca. Desejo aí pra todo mundo boa sorte aí na Loteca 1102, e vamos pra cima aí desses 14 pontos, hein? Se não nos falarmos mais, bom final de semana, fui!